Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 3. O alfaiate modelar. Geraldo nascera 6 de abril de 1726, e em 1738, quando contava apenas 12 anos, morreu-lhe o pai, deixando a família desolada, a herança de suas virtudes e de sua pobreza. A aflita viúva quase não tem tempo para chorar a perda do seu marido. Desde o romper do dia trabalha sem descanso, auxiliada por suas filhas. Todas se convertem em lavadeiras e costureiras das famílias vizinhas. Entretanto, esses vizinhos não são ricos e pagam pouco por aquele trabalho. A pobre mulher sente-se esgotada. O breve sono, a escassa alimentação e o muito trabalho são as causas do seu esgotamento. Todavia, é mãe e tem que viver e trabalhar para os filhos. Em sua grande fé e na igreja encontra as forças do que necessita. Mas, assim mesmo, é mistério descobrir outros meios de ganhar o pão. Um dia, chama o Geraldo, que a ajuda no que pode, e, abraçando com ternura, diz-lhe: Meu filhinho, não poderás continuar frequentando a escola. Tu vês que não consigo cobrir as despesas da família. Terás que ajudar-me a ganhar um pouco mais. Não gostarias de aprender o mesmo ofício do teu bom pai? O menino, vendo no rosto da mãe os sinais do esgotamento e das preocupações, exclama: Mãezinha, obrigado por contares comigo. Quero trabalhar de alfaiate, como o papai, para manter a ti e as minhas irmãzinhas. No dia seguinte, a viúva põe o seu melhor vestido preto e dirige-se à oficina de Martinho Panuto, mestre alfaiate, conduzindo seu filhinho. Panuto, que fora antigo amigo sincero de Domingos Magela, recebeu-o com o carinho e o respeito que inspiram as grandes dores. E ao saber que o filho de seu finado colega queria entrar como aprendiz, estendeu-lhe os braços e apertou-o ao peito. Geraldo não era apenas o filho de Domingos Magela. Era mais. Era o santo de Muro. Dirigindo-se à viúva, disse: Senhora, com todo prazer tratarei e cuidarei de seu filho, como se fora um dos meus. Benedita retirou-se, dando graças a Deus, e Geraldo tomou o giz, a régua e a tesoura, e começou a aprender o ofício. O mestre notou que seu novo aprendiz, de vez em quando interrompia o trabalho e entregava-se à oração. 2 ou 3 dias Geraldo chegou atrasado à oficina, dando como desculpa o ter ido comungar. À primeira vista aquilo não agradou a Panuto. Também ele era bom cristão, mas as devoções deixava-as para domingo. Contudo, ao ver que o menino, entre uma reza e outra, trabalhava com uma aplicação incrível na sua idade, e sobretudo ao constatar os admiráveis progressos que fazia na arte da agulha e da tesoura, deixou que agisse a seu gosto e não o importunou. Se outros perdem tempo conversando, dizia consigo, por que não poderá este fazer suas devoções? Se outros chegam atrasados, por que não se levantarem cedo? Por que não poderá Geraldo ir comungar, embora se atrase um pouco? E era nessa oficina que Deus esperava um menino santo, a fim de fazê-lo praticar a paciência e o amor ao sofrimento e ao martírio, em grau verdadeiramente heróico. Nosso jovem tinha como companheiro de trabalho e de aprendizagem um rapaz mais velho do que ele. Infelizmente, em família, não recebera educação cristã como Geraldo, e por isso era um gatuno e um hipócrita. Sua conduta moral deixava igualmente muito a desejar, e como tantas vezes acontece com indivíduos pervertidos na infância, desenvolvera-se nele um instinto de crueldade, a ânsia de ver e fazer sofrer, que o convertia num algoz, num carrasco. Quando viu Geraldo chegar à oficina, alegrou-se. Não o conhecia e julgou que aquele mocinho tão simpático e tão humilde seria um dócil instrumento em suas mãos. No dia seguinte, à tarde, teve a oportunidade de ver que se enganara. O mestre Panuto depositava plena confiança em seus aprendizes. Deixou-os sós, recomendando-lhes que trabalhassem até às 6 da tarde e, a essa hora, fechassem a oficina. Às 6 da tarde, Geraldo nota que seu companheiro disfarçadamente esconde nos bolsos botões, linha e pequenos retalhos de fazenda. O ladrão, ao ver-se surpreendido, ameaça de surrar a Geraldo, se este se atrever a acusá-lo. Fica sabendo, disse-lhe o santo menino, que não posso tolerar que abuse da confiança que o patrão depositou em nós.
Se levares estas coisas, serei obrigado a avisar o senhor Panuto. O ladrão estava para estourar de raiva. Insolente, gritou, sou mais velho que tu e sei o que faço. Serás o que quiseres, mas eu também conheço o meu dever, e em consciência não posso ocultar esses frutos. Que consciência, que nada. Se não prometes calar-te e não dizer nada ao velho, dou-te uma surra. Faz o que entenderes, amigo, que eu também sei o que devo fazer. O mau rapaz, alucinado pela raiva, lançou-se sobre Geraldo e deu-lhe tremenda bofetada. Ao receber essa injúria, Geraldo sentiu o sangue subir-lhe à cabeça. Dominou-se, porém, prontamente, e, encarando o agressor, disse com calma e humildade: Por amor de Jesus Cristo, eu te perdoo. Estas palavras, longe de acalmarem o aprendiz, mais o exasperaram. Tomou uma régua, das que usavam para medir pano, precipitou-se sobre a sua vítima e, atirando-o ao solo, moeu a pancadas. Geraldo apenas repetia: Bate-me, bate-me, porque muito mereço. Meu Deus, faça-se a vossa santa vontade. Por fim, o verdugo, temendo que o mestre viesse a saber do sucedido, conteve-se, atirou a régua sobre a mesa de trabalho, tirou dos bolsos o que neles escondera e, indignado, deixou a oficina, dizendo a Geraldo: Isto por hoje, depois verás o que te acontece, santarrão. A pobre vítima, com o corpo todo contundido, ergueu-se, compôs a roupa e lavou-se para não deixar sinal do sucedido. Depois fechou a oficina e voltou para casa. Ao passar pela igreja, entrou e aos pés do crucifixo rezou por seu verdugo e deu graças a Nosso Senhor por permitir-lhe unir-se mais intimamente às suas dores. Este pensamento encheu-lhe de gozo o coração e, apesar das contusões, parecia-lhe que o sol brilhava em sua alma. Tais fatos repetiram-se várias vezes e o perverso aprendiz, encorajado com o silêncio de Geraldo, carregava a mão cada vez mais, cuidando sempre de não despertar suspeitas no mestre Panuto. Mas, com o tempo, foi aumentando a confiança e diminuindo a prudência. Certo dia, o mestre saiu para ver uma vinha que possuía a pouca distância de muro. Depois de caminhar algum tempo, notando que se esquecera de uma ferramenta que o empregado da vinha lhe pedira, voltou e entrou em casa para pegar o objeto esquecido. Ouviu então certos ruídos estranhos na oficina. Aproximou-se, abriu a porta e viu Geraldo prostrado no chão, sangrando por uma ferida na fronte e com toda a roupa em desalinho. Panuto, vendo o menino naquele estado, dirigiu-se ao perverso aprendiz. Que é isso? Que aconteceu? Não encontrando desculpas e sabendo que Geraldo não acusaria com o descaramento próprio dos degenerados, disse ao mestre: Geraldo sabe. Perguntai a ele. Geraldo, que foi isso? O pobre menino, levantando-se, diz: Mestre, eu caí. Aquela resposta não era uma mentira. Se estava no chão era porque caíra. Não disse, porém, toda a verdade, e porque da queda, Panuto, com palavras afetuosas, consolou, recomendando-lhe: Outra vez, tem mais cuidado. Olha bem onde pisas. Só Deus pôde permitir que o mestre não reparasse que o estado de Geraldo não podia ser efeito de uma simples queda ali na sala. É certo que Jesus conduzia seu amiguinho por uma senda extraordinária de portentos e milagres. Queria, entretanto, que desde pequeno soubesse sofrer e ser vítima como ele mesmo o foi durante toda a sua vida. E Geraldo, com heroísmo superior à sua idade, mostrou-se decidido não só a sofrer, mas ainda a buscar sofrimentos que o tornassem mais semelhante a seu Deus crucificado. A loucura da cruz já se havia apoderado da alma do santo menino. O malfeitor, porém, que por uns instantes se julgara perdido, recuperou a confiança e prosseguiu maltratando seu humilde companheiro. Esperava ansiosamente pelos momentos em que se encontravam sozinhos, e então tomava a grossa régua e batia no pobre menino até vê-lo prostrado. Geraldo, com o pensamento fixo em Jesus crucificado, só respondia com orações, pensando nas horas que Nosso Senhor passou no pretório de Pilatos. Ao menor ruído, o malvado cessava a tortura, o mártir erguia-se, limpava as roupas, e ambos continuavam trabalhando como se não tivesse havido nada. Esta mesma paciência, que a princípio serviu de estímulo ao verdugo, acabou por exasperá-lo. Um dia, a cada bofetada ou bordoada que recebia, Geraldo respondia: Por amor de Jesus Cristo,
Eu te perdoo. O carrasco, cego de furor, tomou a tranca de ferro com que se trancava a porta por dentro e, como se estivesse decidida a matar o inocente menino, descarregou sobre aquele corpo frágil golpes sobre golpes com tanta brutalidade que as dores lhe arrancavam profundos gemidos. Esses gemidos embriagaram de gozo aquele malvado, porque, afinal, a vítima se queixava, e parece que ali mesmo teria acabado com a vida de Geraldo, mas ouviram-se passos e o perverso aprendiz, a toda pressa, escondeu a tranca. Depois de algum tempo, entrou Panuto e encontrou os dois aprendizes a trabalhar, e não percebeu nada. Um dia, o cruel perseguidor quis saber a todo custo por que Geraldo sorria quando era espancado. Por que te ris de mim quando te bato? Não me rio de ti, respondeu Geraldo mansamente. Como não te ris de mim? Então por que estás sempre sorrindo? Dize-me, quero sabê-lo já. Sorrio porque considero ser a mão de Deus que me fere. Esta sublime resposta brotava dos lábios de um adolescente de 12 anos. O verdugo, impressionado, interrompeu por algum tempo o martírio, mas afinal o mau instinto teve mais força, e de novo vieram os insultos e os golpes. Zombando das palavras de Geraldo, entre ela bordoada e outra, dizia: Lá vai a mão de Deus, recebe mais esta que te manda teu Deus. E tudo isto acontecia na oficina sem que Panuto descobrisse. Mas por certos indícios tinha lá as suas suspeitas. O aprendiz mais idoso já não lhe inspirava a mesma confiança de outrora. Não o surpreendera nas práticas descaridosas, porém algo lhe desagradava, que aquele rapaz não era trigo limpo. O segundo aprendiz, esse sim lhe inspirava confiança. Trabalhava consciosamente, cortava como mestre, consumido, e não havia necessidade de dizer-lhe 2 vezes a mesma coisa. Tal estima transformou-se em verdadeira veneração, quando um belo dia, ao passar Panuto por perto da igreja, deserta naquela hora, entra para visitar o Santíssimo e vê que Geraldo vai de joelhos se aproximando do altar-mor. Panuto, intrigado, avança, escondendo-se atrás de uma coluna, e observa o menino, o qual, uma vez ao pé do altar, fica transfigurado. Uma luz celestial o envolve, e sua oração termina num êxtase maravilhoso. O mestre Panuto já não respirava, esqueceu-se de sua oração e abismou-se no pensamento de que tinha um santo na sua oficina. Pouco a pouco começou a desconfiar do outro aprendiz, mas era difícil de surpreender o malandro, até que, uma vez, simulando uma visita à sua vinha, o mestre ocultou-se nos arredores. Depois de algum tempo, aproximou-se de sua casa no maior silêncio. Ouviu então palavras que cheiravam a blasfêmias. Ouviu pancadas e mais pancadas que pareciam cair sobre algum corpo. Entrou de supetão na oficina e viu seu primeiro aprendiz armado de uma enorme régua e o segundo estendido no solo, com as vestes desalinhadas e defendendo a cabeça com as mãos. Panuto foi direto ao carrasco, arrancou-lhe das mãos a régua e com um empurrão atirou-o a um canto. Inclinou-se para Geraldo, que o fitava como se fora surpreendido em falta grave. Ajudou-o a levantar-se e repreendeu por não lhe ter dito nada. Mas meu filho, dizia-lhe o bom velho quase chorando, por que não me dizias nada? O rapaz perverso foi imediatamente despedido e acabaram-se para o paciente Geraldo todas as pancadas. Pelo menos assim ele o cria, e em seu íntimo perguntava se Deus não estaria descontente com ele, já que o privava daquela admirável oportunidade de sofrer. Todavia, bem depressa lhe mostrou Nosso Senhor que havia outros que o podiam maltratar mais do que o antigo companheiro da oficina. Como vimos, Panuto possuía uma vinha não muito longe de Muro, para os lados da ermida de Capodinano, que o leitor já conhece. Um belo dia o senhor Martinho mandou Geraldo à vinha com um recado. Na volta, parou para rezar à Virgem de Capodinano, de tão doces recordações para sua alma. Ao sair do pequeno santuário e passando perto de uns arbustos, espantou o passarinho que um caçador oculto espreitava. Talvez por não ter o pobre homem caçado nada, ou para não voltar para casa com as mãos vazias. O certo é que se enfureceu ao extremo. Saltou de seu esconderijo e pôs-se a insultar o inocente menino que o ouviu sem responder palavra. Aquela paciência exasperou mais ainda o caçador, que fora de si avançou para Geraldo e assentou-lhe uma terrível bofetada na face. Geraldo, que ouvira o conselho do Evangelho,
Meio aturdido pelo golpe, só atinou com uma solução. Apresentou a outra face. Foi o mesmo que querer apagar o fogo deitando-lhe gasolina. Nosso iracundo caçador, que como bom italiano parecia ter sangue de pólvora, perdeu o controle e furioso tomou sua espingarda e fez cair sobre o rapaz uma chuva de coronhadas, acompanhadas de insultos e blasfêmias. Geraldo não se defendia, mas soltava gritos de dor. Ouvindo as pancadas e os descompassados gritos, um filho de Panuto, José Antônio, que por ali andava, acorreu e corajosamente se impôs e acalmou o iracundo caçador. Lançou-lhe em rosto sua incompreensível crueldade para com um menino de tão pouca idade. Acalmou-se logo o caçador e reconheceu seu erro. Panuto e ele ajudaram o pobre Geraldo a levantar-se. O malfeitor, passando de fúria as lágrimas, o que só ia acontecer com naturezas violentas, pediu-lhe soluçando perdão. Geraldo abraçou e aconselhou-lhe mais calma, e os três regressaram a Muro como amigos. E os altos pinheiros e os grandes rochedos, enrugados como velhos centenários, viram passar um antigo peregrinozinho de Capodinano sorrindo, amparado por um homem que chorava e um homem que lhe consolava. Nosso caçador, chegando à cidade, contou a todos o sucedido, e daí em diante não se cansou de proclamar a santidade de Geraldo. Em pouco tempo, o pequeno alfaiate tornou-se indispensável em casa de seu patrão. Sua honradez a toda prova, a aplicação e conscienciosidade com que se desempenhava de seus trabalhos fizeram dele um auxiliar insubstituível. Quando o trabalho aumentava, Panuto preparava um leito para o aprendiz na própria oficina, e ambos ficavam corta que corta e cose que cose até altas horas da noite. Quando o mestre estava muito cansado e começava a cochilar e já não sabia por onde ia a tesoura ou enfiava a agulha, dava a ordem da retirada e cada um ia para sua cama. Na primeira noite que alojou Geraldo na alfaiataria, Martinho desconfiou que ele não se deitara. Pé ante pé, devagarinho aproximou-se da porta e espiou pelas fendas. Com efeito, o menino não dormia. Estava ajoelhado no meio do quarto rezando. Panuto não se atreveu a incomodá-lo, mas receoso de que seu discípulo prejudicasse a saúde, voltou a observá-lo e, desta vez, encontrou-o adormecido, deitado não na cama, mas no chão frio. Não pôde conter-se. Abriu a oficina. Quando Geraldo percebeu, levantou-se como que envergonhado de o terem surpreendido em sua penitência. Meu filho, deita-te na cama. Não és muito robusto, vais ficar doente. Mestre, respondeu o menino, fixando seu olhar cheio de candura no velho Panuto. Mestre, peço-lhe por favor, que me deixes dormir assim. Asseguro-lhe que aqui descanso melhor. Admirado e edificado ficou Martinho com o extraordinário espírito de mortificação de seu aprendiz. Logo, porém, ficou não só admirado, mas grandemente surpreendido com o que Geraldo fez a seu serviço. Durante a colheita de uvas, Panuto conseguiu que Benedita deixasse seu filho acompanhá-lo para o ajudar na vindima. A mãe concordou, compreendendo que aqueles dias passados em pleno campo deviam tonificar a saúde de seu filho, um tanto enfraquecida pelas mortificações. Chegaram, pois, em uma manhã à Boca-Porta. Assim se chamava o sítio onde se achava a vinha, e trabalharam todo o dia. Ao cair da tarde, tomando a lâmpada, notou Panuto que estava vazia. Geraldo, ó Geraldo, esqueci de trazer azeite. Como faremos? O menino estava numa cozinha improvisada, preparando a ceia. Correu aonde estava o mestre e encontrou-o mirando e remirando a lâmpada vazia. Mestre, dê-me a garrafa. Eu vou a Muro buscar o azeite. Mas, filho, o que dizes? Já quase não se vê nada e de ida e volta são pelo menos 2 horas de caminho. Dê-me a garrafa, mestre, e eu trarei o azeite. Como passar toda a noite às escuras e como jantaremos sem luz? Na realidade, Panuto opunha-se à ida do menino apenas para tranquilizar a consciência. A ideia de comer às cegas e passar a noite sem luz não lhe sorria. Ele mesmo não se arriscava a ir, devido à friagem da noite. Geraldo, ao contrário, era novo e bem disposto, mas podia correr algum perigo. Contudo, o mestre achou melhor que o menino fosse, e o aprendiz partiu. Panuto, bastante inquieto, ficou acabando de preparar a pitança. Ida e volta a Muro eram 8 quilômetros.
tinha Geraldo de caminhar quase 2 horas. De repente ouve Martim um ruído. Parece que alguém se aproxima. Aquelas horas e naqueles ermos, qualquer ruído, qualquer pessoa inesperada causa apreensão. O homem volta-se, escuta e tenta distinguir algo na escuridão. Eis o azeite, mestre. Como, Geraldo, já estás de volta? Chegaste a muro? Sim, mestre. Aqui está a garrafa. Panuto parecia ver estrelas. Não fazia 10 minutos que o menino partira. Era impossível em tão pouco tempo percorrer 8 quilômetros. Impressionado, não se atreveu a perguntar-lhe como era possível aquilo. Tomou o azeite, encheu a lâmpada e, depois de cearem, foram descansar. Panuto ficou virando na cama, sem conseguir conciliar o sono. O problema que o retinha acordado era como pudera Geraldo fazer 8 quilômetros em poucos minutos. Ainda cintilavam as estrelas no céu, e já o mestre estava a caminho de muro, não em busca de azeite, mas de uma explicação para o enigma. Sua mulher, que apenas começava as lidas domésticas, admirou-se de ver chegar o marido que julgava culpado na vindima. — Que aconteceu, Martinho? Que chegas tão cedo? — Escuta, mulher. Geraldo veio ontem à noite de buscar azeite? — Sim, Martinho. Ele não chegou lá? — Sim, chegou, mas imagina que 10 minutos depois de partir, estava lá de volta. — Estás sonhando, homem. Isso é impossível. Dormiste e não percebeste como o tempo passou. — Não, mulher, eu não estava dormindo. Quando Geraldo saiu, pus-me a preparar a comida, e 10 minutos depois ouço um ruído. Volto-me e dou com o menino de volta com o azeite. Os dois esposos não compreendiam aquilo. Percorrer a pé em 10 minutos os 8 quilômetros era impossível, salvo um milagre, e a única explicação era esta. Geraldo fizera mais um milagre. E não foi a única vez que o menino deu mostras de ser um formidável andador. Certa vez, trabalhava Panuto na vinha e Geraldo ficara em muro para terminar alguns trabalhos urgentes na oficina. Por um empregado da vinha, que se achava na cidade, a senhora Panuto mandou a Martim o almoço bem arrumadinho numa cesta. Era quase meio-dia quando a mulher deu por fé que se esqueceram de pôr carne para o marido. Martinho faz questão de um pedaço de carne e certamente vai resmungar, e sabe Deus o que dirá a esposa quando voltar. A pobre senhora está preocupada, pensativa. Geraldo percebe-o e oferece-se para correr atrás do empregado e entregar a carne para o patrão. Mas, filho, que adianta? Irás chegar quando Martinho tiver acabado de almoçar. Senhora, arrume a carne, e se Deus quiser, tudo terminará bem. A mulher, lembrando-se do caso do azeite, pôs a carne numa marmitinha, embrulhou-a rapidamente e entregou ao menino, recomendando-lhe que fosse depressa. Geraldo sai e pouco depois está de volta. A mulher de Panuto cravou nele o olhar. Não podia crer que Geraldo tivesse ido até a vinha. Talvez o empregado não tivesse seguido logo. Pensou, e Geraldo o alcançou no caminho. Não disse nada ao menino e esperou a volta do empregado. Quando este regressou, à tarde, a senhora perguntou-lhe: Geraldo te alcançou? Sim, senhora. No caminho? Não, senhora, eu ia chegando à vinha. O patrão não soube do esquecimento. Estás bem segura do que dizes? Sim, senhora. Alcançou-me quando ia chegando à boca à porta. À noite a mulher contou tudo ao marido e chegaram à conclusão de que tudo aquilo era um novo milagre do aprendiz. E esse novo milagre não foi o último. No ano seguinte, pediu Panuto a seu filho Antônio, que já conhecemos, ficasse de noite vigiando a vinha, em companhia de Geraldo. A cabana em que se alojavam era coberta de palha. Enquanto um velava, o outro dormia. Uma noite, sendo a vez de Geraldo ficar velando, entregou-se de corpo e alma às suas devoções. De repente, tomou a tocha que ardia ali perto e pôs-se a dar voltas ao redor da choupana, cantando o salmo Miserere. Soprava um vento forte e uma faísca foi cair na palha da coberta. No instante, irrompeu um incêndio. José Antônio, apavorado, saltou de seu leito e gritou: Geraldo, que fizestes? Como apagaremos o fogo? Não é nada, respondeu o menino, mostrando uma calma que contrastava com a excitação de José Antônio, e tomando a tocha acesa, enterra na palha do teto a arder. Faz o sinal da cruz. Como por arte mágica, o fogo desaparece.
José Antônio, antes todo apavorado ao ver as chamas que irrompiam da coberta, ficou boquiaberto ao notar como as enormes línguas de fogo pareciam ocultar-se nas palhas ao sinal de Geraldo, desaparecendo sem deixar o menor vestígio. No dia seguinte, o jovem perguntava a si próprio se aquilo não fora um sonho. O tempo de aprendizagem de Geraldo chegava ao fim. Sua mãe desejava que ele abrisse a oficina própria. Panuto via com pena a próxima partida de seu santo empregado, onde encontraria outro tão honrado e consciencioso no trabalho como ele. Geraldo sentia também apertar-se-lhe o coração ao pensar que tinha de separar-se de tão bom mestre e de família tão atenciosa. Não o tinham tratado como empregado, mas como filho. Por outro lado, sentia saudades de sofrer, e em casa de Panuto passava bem demais, onde ficavam as pancadas e os insultos que antes podia oferecer a seu Deus crucificado. Logo veremos como os desejos de Geraldo foram amplamente satisfeitos. Teve que despedir-se dos Panuto, mas antes não deixou de operar mais um milagre. Uma tarde, chega à oficina um dos cavalheiros mais elegantes da cidade. Tinha uma filha que ia casar-se. Queria por isso um terno novo e distinto para acompanhá-la ao altar. Martinho, venho encomendar-lhe o terno, porque o considero o melhor alfaiate de Muro, e quero apresentar-me bem trajado. O senhor sabe que todos olharão para mim. Panuto tomou o metro e começou a ditar ao ajudante as medidas. Em seguida repassou o ditado para ver se não havia erro algum, pois aquele terno precisava sair uma obra perfeita. Toda a semana trabalharam o patrão e o aprendiz, cortando e cosendo e cortando o famoso traje. Se sair bem, dizia Panuto, aquele cavalheiro me elogiará em presença dos amigos e me atrairá escolhida clientela. No sábado, véspera do ruidoso casamento, apresentou-se na alfaiataria o pai da noiva para procurar a obra de arte que encomendara. Ali estava o terno sobre a mesa, à espera que o dono o experimentasse. Martinho mesmo ajudou ao elegantezinho a vesti-lo. Ó santo Deus, e que é que se vê? As calças estão curtas demais, uma diferença de 5 centímetros, e tudo o que mais também está curto. Panuto já não sabe onde tem a cabeça. Tomara rigorosamente as medidas. O cliente faz gestos pouco tranquilizadores. Nem sequer pode mover-se em seu novo e elegante terno. Está curto e apertado por todos os lados. Crava no pobre alfaiate um olhar que despede raios. Com o rosto contraído pela raiva, começa a falar. Então, foi isto que lhe encomendei? Como quer que me apresente na igreja desta maneira? Riciam de mim todos os convidados. Estou parecendo um espantalho. Põe-me a perder o pano. O senhor não é alfaiate, é um açougueiro, um trabalhador de enxada. Onde se viu tal coisa? Martinho estava de boca aberta, em seus longos anos de profissão, no que lhe acontecera caso semelhante, e agora que trabalhara com vagar, agora que pusera toda a sua alma numa obra de que dependia a sua fortuna, como é que foi acontecer aquilo? Para ganhar tempo e para encontrar alguma explicação ao labirinto de perguntas que fazia a si próprio, disse: Não se zangue, senhor, isto não é nada, o senhor verá que tudo se remedeia e o terno ficará de seu gosto. De meu gosto? Se o tivesse mandado fazer alhures, o teriam feito bem. Maldita a hora em que me lembrei de procurar o senhor. O cavalheiro, resmungando até pelos cotovelos, despiu o malfadado terno. Martinho pegou e entrou na oficina. Geraldo, estou arruinado. Por que, mestre? Que aconteceu? O terno saiu mal, está curto por todos os lados. O cavalheiro está furioso e atira-me imprecações e injúrias. Vou perder meus melhores clientes. Martinho estava pálido e tremia. As mãos tremiam-lhe, os bigodes pendiam escorridos e melancólicos sobre os lábios. Geraldo, o que faremos? Não é nada, mestre. Fique tranquilo. Dê-me o terno. Martinho não conseguia tranquilizar-se. Parecia-lhe que todos os nervos estavam alvoroçados no seu velho corpo. Entregou o terno ao aprendiz. Geraldo tomou, estendeu-o sobre a mesa e, passando a mão sobre o pano como para tirar as rugas, no mesmo instante devolveu-o ao pobre Panuto, dizendo: Mestre, leve-o ao dono e confie em Deus. O velho alfaiate tomou o terno sem saber que pensar.
Como podia aquele menino ajustar um terno todo curto, tendo apenas estendido e passado as mãos por cima? Mas afinal, quem sabe, não tinha Geraldo feito tantos milagres? Entrou na sala, onde paciente a mastigar o freio, o esperava o exigente cavalheiro. Senhor, disse-lhe Panuto, quase sem refletir. Senhor, já está tudo em ordem. Tudo em ordem? A mim me vem com essa? Resmungou um homem que compreendia muito bem que em 3 minutos não se podia consertar aquela veste ridícula. Repito-lhe que em má hora lhe encomendei este trabalho. Ninguém o poderia fazer pior. Mas, senhor, replicou Martinho a tremer, experimente-o e depois veremos. Obedeceu o desesperado pai da noiva e com surpresa verificou que agora lhe assentava às 1000 maravilhas o que há alguns minutos lhe causara tanto aborrecimento. Panuto mirava-o estupefato. Em sua longa carreira de alfaiate, jamais vira nem fizera um terno mais bem acabado. Aquilo parecia feito por mãos de anjos. O cavalheiro mirava-se de frente e dos lados, dava passos para diante e para trás, tornava a examinar tudo e, por fim, um amplo sorriso iluminou-lhe o rosto. Homem, disse, não compreendo. Este terno assenta-me admiravelmente. Dê-me o espelho. Martinho deu-lhe o espelho. O exigente senhor mirou-se e remirou-se de um lado e do outro, espichou a perna, dobrou o braço, pôs o peito para fora, examinou a cintura e desta vez uma onda de alegria inundou-lhe o rosto. Panuto, meus parabéns. Este é o melhor terno que até hoje me fizeram, e amanhã, como me apresentarei bem no casamento de minha filha. Sim, homem, isto é colossal. Acho simplesmente esplêndido. Amigo Panuto, receba meu abraço. E no cúmulo do entusiasmo, como se foram insuficientes as palavras para externar sua alegria, descarregou nas costas largas do velho alfaiate palmadas e mais palmadas. Saiu o cavalheiro com seu embrulho na mão e o sol na alma. Que bela figura faria no dia seguinte, ao entrar na igreja, de braço dado com a noiva. Assim é a vaidade humana, já se considerava o padrinho mais importante que a noiva, e aquele que há pouco parecia louco de raiva, agora saudava a todos que encontrava pelo caminho, com uma cara de Páscoa. Na oficina, a cena era diametralmente diferente. Panuto chorava e ria, abraçava Geraldo e perguntava-lhe como fora possível transformar aquele terno sem desmanchar uma costura, sem emendar uma peça. Chamou a gritos a esposa e a ela também deu um grande abraço. Contou-lhe todos os pormenores do ocorrido. A esposa juntou suas lágrimas de alegria às do marido, e ambos não se cansavam de agradecer ao aprendiz que se livrara da ruína. E Geraldo, como se não desse conta do prodígio que operara, seguia trabalhando na oficina com a maior simplicidade do mundo.